O Plano de Previdência Complementar Investprev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O Investprev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima. Oi, pessoal, tudo ótimo? Voltamos aqui hoje com o nosso podcast Soninha Entrevista, apresentado por mim, Sônia Santana, através da 4Ls Filmes, que tem como CEO o Rodrigo Martino, e hoje nós trouxemos para vocês o Dr. João Cruz Reis Filho, que é uma honra para mim recebê-lo, entrevistá-lo, e vocês vão conhecer o Dr. João durante essa nossa entrevista de hoje. Eu gostaria também de pedir a vocês que apoiem o nosso trabalho, se liguem aí nas plataformas da 4Ls, no Instagram, no YouTube, se inscrevam para que vocês possam assistir o nosso podcast. O Dr. João Cruz Reis Filho, ele é do Ministério da Agricultura, mas ele é natural de Belo Horizonte, com raízes familiares e afetivas na zona da Mata Mineira. O Dr. João possui graduação em agronomia e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. É pós-doutor pelo Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, também da UFV. Criador de gir leiteiro, girolando e manga larga machador, da Fazenda Sumaúma, e presidente do Sindicato Rural de Miradouro. O doutor João Cruz Reis é servidor efetivo do Ministério da Agricultura, conforme eu falei no início aqui da apresentação dele, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e no cargo de auditor federal agropecuário. No Ministério, o doutor João foi chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e foi também secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimentos de Minas Gerais e presidiu o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Agricultura, o CONSEAGRE, e diretor técnico do SEBRAE Minas. Que currículo maravilhoso, hein, doutor? Muito obrigado, Soninha. Parabéns. Obrigado a todos os telespectadores. Prazer estar aqui. Muito impressionado com a estrutura. Parabéns aqui a 4Ls pelo estúdio. E parabéns, Sônia, por liderar esse podcast importante para a nossa cidade de Viçosa. Você aqui tem uma trajetória belíssima aqui no jornalismo da nossa cidade. Profissional super reconhecida, super querida. Então, querido, você é uma ordem. É um prazer estar com você aqui. Eu também quero ressaltar, assim, a minha honra de poder entrevistar você, viu? Mas, doutor João, me fala uma coisa, do campo à cidade, como que constrói uma carreira de sucesso no agronegócio, como é o seu caso? Assim, difícil falar que é uma carreira de sucesso, né? Porque o sucesso também depende do ponto de vista, né? Mas uma carreira feliz, né? Eu acho que começa realmente com as raízes da gente, né? São raízes muito firmes no campo, né? Do lado dos meus pais, do meu pai, essa origem lá em Mirador, fazenda, atividade rural, a gente sempre teve, desde muito cedo, envolvimento com isso. Do lado da minha mãe, a área mais
acadêmica, né? Meu avô foi professor aqui na Universidade Federal de Viçosa, José Rodolfo Torres, e dele nós temos aí uma dinastia de engenheiros agrônomos, né? Eu sou em linha direta, sou 15º engenheiro agrônomo da minha família e o 8º doutor em melhoramento animal da minha família, né? Então, a família toda teve uma carreira muito voltada para academia, para ciência, vários professores universitários, pesquisadores da Embrapa, como igual você falou que foi seu colega, meu tio Rodolfo, né? E meu pai foi servidor do Ministério da Agricultura também. Então a gente sempre procurou fazer o que gosta. Então talvez o êxito na carreira seja muito por amar o que eu faço, né? Então eu só fiz um vestibular, eu vim para Viçosa fazer o Colune e só fiz o vestibular para agronomia na UFV. Eu sabia que eu queria fazer da minha carreira e aprofundei com mestrado, doutorado, fiz o concurso do Ministério da Agricultura e o trabalho foi apresentando oportunidades, né? Quando elas se apresentaram, eu estava preparado para assumir responsabilidades. Desde muito cedo, muito responsável, procurei fazer sempre as minhas atividades de uma maneira muito responsável, fiz iniciação científica direitinho, terminei a graduação muito bem, né? Graças a Deus fui o melhor aluno da minha turma de agronomia. Isso depois eu fiz o mestrado, passei em primeiro lugar no mestrado, a tese do mestrado premiada em congresso mundial. Então, quando as oportunidades apareceram, né, tinham anos de muita dedicação, muito esforço. Eu acho que talvez esse seja, assim, as principais fatores, né? A sorte, mas estar preparado e fazer o que ama. Porque, na verdade, a sorte só vem com grande esforço e dedicação, né? Diz que ela Senão não vem, né? é verdade, diz que ela bate na porta de quem está. De quem está correndo atrás, pelo contrário, tem sorte. Mas, doutor João, a inovação no campo, por exemplo, como que a tecnologia está transformando a, por exemplo, a pecuária leiteira? O setor nosso do agronegócio é o setor mais dinâmico da economia brasileira, né? Talvez é o único setor do Brasil que a gente tenha, de fato, protagonismo e competitividade no mundo, né? O agronegócio brasileiro, ele foi construído com base em ciência e tecnologia, né? A gente conversou um pouco antes dos seus entrevistados anteriores, né? Nós tínhamos um país extremamente atrasado do ponto de vista agrícola, dependente de commodities como, por exemplo, o café, né? Teve os seus ciclos, o café talvez foi o mais famoso, porque ele antecedeu a industrialização. E a grande virada aconteceu de fato quando, né, aquele momento que o Alisson Paulinelli assume o Ministério da Agricultura, e junto com ele uma equipe muito competente, em alguns egressos de Viçosa, né? E a gente tem, por exemplo, na liderança da Embrapa, Eliseu Alves, e essa dupla constitui o que chama o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, a liderança da Embrapa, mas muito envolvimento das universidades federais, como a própria UFV, as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, como a EPAMIG aqui de Minas Gerais, e esse desenvolvimento de uma ciência completamente nova, né? Porque a agricultura tropical, ela é uma invenção brasileira, né? A agricultura que nós temos consagrada no mundo é de clima temperado, da Europa, dos Estados Unidos. Esse jeito de fazer agricultura no Brasil, com base na ciência e tecnologia, ele realmente foi inovador em todos os campos, né? Então nós tivemos isso na área de pastagem, na área de diversas culturas que foram melhoradas, selecionadas para o nosso clima tropical, e aconteceu também na pecuária leiteira, por exemplo, com as raças que vieram da Índia, tanto o Nelore para o gado de corte, mas o Gir leiteiro para a pecuária de leite. Então eu creio que a inovação, a ciência e a tecnologia está na base do sucesso do agronegócio brasileiro. Existe até um dado do Censo Agropecuário, né, do professor Eliseu, que ele é muito revelador, né? Ele procurou entender os fatores de produção, em terra, capital, trabalho e tecnologia, aonde que estava a renda bruta das propriedades rurais. E mais de 60% da renda bruta das propriedades rurais advinham da adoção de tecnologia. Então a tecnologia é a chave da rentabilidade das propriedades rurais e é a base do sucesso do agronegócio brasileiro. Pudera que outros setores da economia fossem tão dinâmicos quanto o agronegócio, que tivessem investimento privado e público em ciência, tecnologia e inovação, porque é o que de fato coloca a gente na fronteira do conhecimento. Doutor João, e fica também mais fácil compartilhar essa experiência, né? Sim, com certeza. Através dessa chance da inovação. Com certeza. A inovação realmente ela é a mola propulsora da civilização humana, né? Aonde que a gente conseguiu as grandes transformações passaram por processos inovadores, né? E a inovação é a ciência aplicada, né?
porque uma coisa, a invenção propriamente dita é só a pesquisa, né. Agora quando aquilo chega no mercado, quando aquilo é comunicado, quando aquilo tem quem demanda, nós podemos falar que o ciclo da inovação fica completo. Uhum. E você falou do gado gir leiteiro, né, que você é criador, Sim. né, inclusive, quais as características dessa é o gir leiteiro e Girolando. girolando, é. Quais as características dessas raças? E por que vocês escolheram criar o gir leiteiro e o girolando? Essa é uma boa pergunta, assim, né. O gir leiteiro, ele é um produto de uma raça zebuína, que é o gir, que veio da Índia, mas que passou pelo processo de melhoramento genético que a ciência brasileira, a Embrapa Gado de Leite, junto com os criadores, né, que constituíram há exatamente 40 anos atrás o Programa Nacional do Melhoramento de Leiteiro. As características são, como todo zebuíno, né, mais rusticidade aos endo e ectoparasitas, né, mais tolerância ao estresse térmico, ao calor, porque é de clima tropical, né, é o gado que tem cupim, né. E no Brasil, a seleção do gir para leite foi feito por um projeto inédito no mundo, que era o teste de progênie, um delineamento experimental, distribuía sêmen de jovens reprodutores e acompanhava o desempenho das filhas, né. Isso provocou uma grande transformação na pecuária leiteira brasileira, porque a partir do gir leiteiro melhorado é que também se fez o girolando. O girolando nada mais é que o cruzamento do gir leiteiro com o holandês, que também se tornou uma raça reconhecida pelo Ministério da Agricultura, também tem um programa de melhoramento e também é uma coisa que hoje o Brasil exporta material genético, seja do gir leiteiro, seja do girolando. Para essa região nossa aqui, eu achava que fosse o Nelore, que fosse o ideal. O Nelore ele é ótimo para pecuária de corte, Ah, tá. para a produção de carne. Orlando Gireiteiro. Para a pecuária leiteira, Entendi. exatamente. O Nelore domina realmente as pastagens brasileiras no gado de corte, né, é a base da economia pecuária do Brasil, é o Nelore, principalmente também pelas características dos zebuínos, de rusticidade, adaptabilidade ao calor e tudo mais, também por processos de melhoramento, existem vários programas de melhoramento da raça Nelore, né. E por que entra o manga larga machador nessa história aí? Eu adoro cavalo, né. Você preferiu manga larga machador porque é bonito É. ou porque tem a ver com a região? Na verdade tem a ver com a região, assim, eu tinha um tio que era criador de manga larga machador quando eu era menino, então eu sempre acompanhava as revistas e tudo mais, e dentro do universo dos equinos, né, o meu primeiro cavalo foi um piquira, né, que é um animal de andamento marchado, mas de tamanho pequeno. E eu sempre gostei de manga larga machador pela comodidade, né. Eh, Você deve ter visto já em equitação, que o trote, que é o principal andamento da equitação, ele é muito desconfortável, a pessoa fica gangorrando, né. O manga larga O manga larga machador ele tem uma comodidade extraordinária, ele apoia no andamento dele, que é chamado tríplice apoio, né, então sempre tem 3 patas tocando o chão. Isso dá uma estabilidade e um conforto muito grande para o cavaleiro, então é um animal dócil, né, então crianças montam, meus filhos montam, é um animal rústico, pode ficar solto no pasto, não tem grandes exigências de ficar em baia, ele não é um animal muito resistente, e é um animal de andamento muito confortável, então assim, a gente nem cria cavalo para levar em exposição, é mais para lida do gado, né, a gente utiliza os nossos animais na lida do gado. é um cavalo mais calmo, então. Muito calmo, muito tranquilo, é uma raça muito encantadora. Essa experiência que você tem misturando tudo isso, como é que você faz para passar? Então, assim, na verdade, a fazenda sempre foi uma coisa muito importante para mim, né, eu acho que ela tem muito a ver com a minha identidade, as minhas memórias afetivas, né, na fazenda, meu avô, depois meu Porque as tradições, às vezes, também a pessoa fica resistente às novidades, que né. a gente procurou fazer, né, quando eu comecei, né, a história, quando eu passei no vestibular, meu pai entregou um sítio para eu tomar conta, né, e aí eu procurei também trazer, agregar valor, né, porque as propriedades das nossas zonas da mata são pequenas, né, então, a gente não consegue, ganhos em escala muito grandes. Então, por valor agregado, são animais que têm registro genealógico, são registrados nas associações de criadores, então são animais que eles são produtivos, mas têm valor agregado também exatamente pelas famílias que eles representam. Tá. Voltando à questão da tradição, seu pai aceitou a inovação e as novidades sem resistência? A gente tem conflitos de geração, né, acho que todos têm, né. Mas o meu pai também é técnico, né, ele também é agrônomo formado em Viçosa, Fácil, então ele tem a cabeça aberta, né, mas assim, a gente discorda de várias coisas.
Tanto que a história de eu ter assumido a propriedade quando eu passei no vestibular foi porque eu tinha muitas vontades que ele fizesse coisas na fazenda e ele não gostaria de fazer. E aí ele e minha mãe falaram: "Olha, nós vamos entregar um sítio para você fazer as suas coisas aí, Não se mete não aqui, se vai para lá. cada um no seu e tal". Mas foi muito importante, eu fui pegando a rodagem, né, e depois disso o meu pai, com o falecimento da minha mãe, ele já tratou da sucessão familiar, né, então a gente fez o inventário da parte da minha mãe e ele fez a doação da parte dele, eu comprei a parte rural das minhas irmãs, então a gente procurou organizar essa questão da sucessão nesse sentido. Doutor João, o que que você acha da popularização, que na minha opinião chega até a ser, assim, um reconhecimento muito válido e muito justo do agro nas redes sociais e tudo? Porque ultimamente o agro está bombando, né, e não era assim, sendo que sempre foi importante, tudo sempre rolou, sempre aconteceu, só que agora é que bomba, né. Eu acho que isso está mudando e mudando rápido mesmo, né, assim, na minha infância eu lembro que, ser da roça era pejorativo, o caipira, né, e, por exemplo, da minha turma de colunes, só eu mais uma colega fizemos agronomia, o resto todo foi para medicina, odonto, direito e tudo mais, né. Embora a Viçosa seja extremamente reconhecida pela Universidade Federal na área de agronomia, né, enfim. Mas eu acho que isso tem algumas razões, eu acho que as redes sociais, elas trouxeram à tona algumas verdades que precisavam ser ditas, né. Muitas das vezes, as pessoas que moram na cidade, por uma construção ideológica da mídia, associavam o agro a coisas ruins, desmatamento, poluição. Ganhava pouco, não tinha valor. Exato. E as redes sociais, na verdade, elas deram a oportunidade de algumas verdades serem ditas de maneira sem filtro, né. Quem mais preserva o meio ambiente no Brasil é o produtor rural. 30% das áreas de preservação do Brasil estão dentro de fazendas, que a gente tem um código florestal muito exigente. Eh, o produtor rural, ele sabe que se ele, trabalhar contra, né, a sua propriedade, contra a natureza, ele vai tirar do seu patrimônio, vai prejudicar a sucessão dos seus filhos, o patrimônio da família, então ele não faz isso, né. O crime ambiental é uma coisa muito diferente do agro. E outras questões que eu acho que ficaram mais evidentes, por exemplo, na pandemia, né, a pessoa, que ficou confinada dentro de um apartamento, ela começou a dar valor à conexão real com a natureza, com a vida no campo, com valores da simplicidade, da origem da comida, de saber de onde vem o alimento, ser um alimento seguro, nutritivo. E esse tipo de construção, ele veio mudando a percepção da sociedade, né. Eu acho que nós ainda estamos longe de ter uma comunicação perfeita, mas a sociedade, já enxerga o nosso setor de uma maneira diferente. Recentemente a FAENG, a Federação de Agricultura de Minas Gerais, ela fez uma pesquisa com a Quest, que é um instituto renomadíssimo de pesquisa, né, e para os mineiros, o setor mais importante da economia mineira é o setor agropecuário, e ele é muito bem visto por 90% da população. Os 10% que não o veem tão bem, às vezes é por uma questão de falta de informação. Mas assim, pensando que Minas Gerais é o estado que o nosso nome tem a ver com a mineração, que é uma atividade econômica, mineiro de mineração. E o cidadão mineiro colocar o agronegócio como o setor mais importante da economia, eu acho que, de fato, nós estamos começando a vencer a guerra da comunicação e colocar o setor agropecuário no seu devido lugar, um setor dinâmico, responsável, trabalhador, e que tem tem muitas oportunidades para desenvolvimento, para, ciência, para tecnologia, para geração de emprego, de renda. Então, eu acho que nós estamos conseguindo vencer a guerra da comunicação. E sem falar que a tecnologia está ajudando demais o crescimento, né, do agro, é implantação, é na meteorologia, enfim, tudo que você vai plantar e tudo mais, você tem a tecnologia como base para seguir. Ah, E tudo dá muito mais certo do que se não tivesse. com certeza, né, a gente já falou, é um setor extremamente tecnológico, né. Muitas das vezes você pega um grão de soja, tem mais tecnologia nele embarcada do que um aparelho, né, celular, porque são anos de pesquisa, de processos de melhoramento, seleção. Então eu acho que, de fato, a tecnologia dialoga intimamente com o setor do agronegócio. Voltando à questão da tradição, as pessoas mais tradicionais já se aderiram à tecnologia
já seguem à risca os ensinamentos da tecnologia ou ainda tem alguma resistência? Soninha, esse é um desafio do nosso tempo, sabe? Assim, o Brasil, eh, usando uma terminologia bem nova, né, nós estamos no multiverso. O multiverso são várias realidades paralelas. Nós temos desde um agricultor que está na agricultura 1.0, fazendo agricultura com arado, com tração animal, capinando com enxada, até agricultores que usam imagens de satélite, aplicação por drone, aplicação georreferenciada de fertilizantes e tudo mais. E nesse amplo espectro, né, da agricultura 1.0 para a agricultura 5.0, com inteligência artificial, nós temos produtores em todas as etapas. Agora, uma coisa que nós sabemos é que nem todos estão no círculo virtuoso do agronegócio, né? Existe uma tremenda concentração. Os dados que o Eliseu Alves tratou no Ciência Agropecuário aponta que cerca de 11% dos produtores geram 80% da riqueza bruta do agronegócio. Então, como aumentar a riqueza desses outros 90% que estão fora da geração de renda no agronegócio? É só por meio da adoção de tecnologia. Então, mais pesquisa, mais transferência de conhecimento, mais assistência técnica, mais gestão, mais conectividade. A internet está chegando na zona rural agora, era muito difícil isso, né? Então, eu acho que esse movimento todo ele precisa acontecer de fato e tem acontecido, mas poderia ser mais bem feito. E o Ministério da Agricultura, o que ele tem feito para aprimorar e dar essa alavancada necessária? Bom, eu não posso responder diretamente pelo Ministério da Agricultura, que hoje eu não sou um tomador de decisão do Ministério da Agricultura, né? Mas historicamente o Ministério da Agricultura esteve intimamente ligado com o desenvolvimento do setor agropecuário, né? Muitas das vezes é o setor público que pauta algumas ações, né? Como você sabe, eu fui secretário de Agricultura do Estado de Minas, né? E eu, por exemplo, estava lendo a biografia de um ex-secretário de Agricultura de Minas Gerais, e que é um fato curioso, por exemplo, assim, né? Esse secretário ele fez uma importação de tratores da Itália para Minas Gerais, dando condições aos produtores adquirirem e pagarem seus tratores, com a condição que essa firma de tratores colocasse uma oficina em Minas Gerais. E essa oficina de Minas Gerais se tornou a Fiat, a montadora de veículos, né? O secretário Evaristo Soares de Paula, deixar registrado, está no livro de memórias que a esposa dele, a dona Eni, deixou. Então, às vezes, o poder público, ele às vezes tem um efeito locomotiva, né? Ele puxa, ele abre os trilhos, ele limpa o caminho, né? Mas o grande desenvolvimento do setor agropecuário deve muito também à coragem, ao trabalho árduo, ao destemor dos produtores rurais, né? O Brasil é um país naturalmente empreendedor, a gente vê isso nas cidades também. Mas o produtor rural brasileiro também é muito empreendedor. Então, às vezes, criar condições para que ele possa empreender tem sido o principal papel dos órgãos públicos, o ministério entre eles. Mas às vezes também a pessoa nem encara tanto assim, porque não tem dinheiro, né? E de qualquer forma precisa de dinheiro. Sim, é por isso que também existe políticas de crédito, né? Se você observar, né, ao longo do tempo, o Plano Agrícola Pecuário ele tem oferecido condições de juros subsidiados para que os produtores fizessem os investimentos. O que é o juro subsidiado? Porque às vezes é uma grande confusão na mídia, né? A pessoa não entende. Quando você tem uma taxa Selic, que é a taxa básica da economia, né? Se você empresta algum dinheiro para um produtor abaixo da taxa Selic, essa diferença entre a taxa Selic e a taxa efetiva que o produtor paga é o subsídio, né? Então, programas especialmente como o Pronaf, da agricultura familiar, são a taxas certamente abaixo da Selic. E essa diferença quem paga é o contribuinte brasileiro. Mas ela permite o produtor fazer investimentos de médio e longo prazo que, em última análise, vão, por exemplo, permitir que não tenha inflação dos alimentos, né? O Brasil é um lugar que se come alimentos mais baratos do mundo, porque a gente produz em quantidade, em qualidade e capaz, inclusive, de exportar para mais de 200 países, né? Essa condição de investimento para a produção de alimentos, muitas das vezes a base está lá atrás, está num crédito do Plano Agrícola Pecuário, que foi fundamental para o produtor aderir e incorporar a tecnologia. E esse plano agrícola que você fala, você acha que daqui 10 anos, qual que é o futuro dele? Isso tem mudado muito rapidamente, sabe, Soninha? Porque, basicamente, a agricultura ela sempre teve um financiamento com capital próprio, as pessoas investindo o seu próprio dinheiro e correr os riscos, né? É uma indústria a céu aberto, se chover bem, se não chover, amém, né?
sempre teve um trabalho de barter, né, que é aquela relação transacional que a compradora do produto final, por exemplo, ela adianta em termos de insumos aos produtores, isso sempre teve também, mas também teve a questão do crédito rural por meio desses instrumentos do Plano Agrícola Pecuário. Se você for olhar hoje, talvez a grande tendência para o financiamento da produção agrícola brasileira é o mercado de capitais. Muito recentemente, coisa de 3 anos para cá, foram criados os FIAGOS, né, que é uma modalidade de fundo de investimento para captar recursos do mercado de capitais e emprestar para produtores fazerem operações estruturadas de médio e longo prazo. Então, o mercado de capitais hoje olha já para o setor agropecuário como um setor que vale a pena fazer investimentos. E nesse caso, então, seria uma ponte entre o governo e o agricultor? Aí não teria governo, é uma relação entre Teria. privados, né. Tem o governo na regulamentação, né, a CVM, o Banco Central fazendo regulamentações, mas o capital privado financiando outro privado. Pessoal, só uma lembrança para vocês que ainda não se inscreveram no canal da 4Ls, se inscrevam, apoiem o nosso trabalho, ok? Doutor João, mas me conta uma coisa. Você me falou que foi diretor do Sebrae de Minas. E qual foi a colaboração do Sebrae para o agro? Então, Soninha, foi uma experiência muito interessante, né. Eu não conheci o Sebrae tão bem, não sei se quem está nos acompanhando conhece, mas o Sebrae é uma instituição muito interessante. Falar um pouquinho do Sebrae primeiro para depois falar das contribuições. O Sebrae é uma instituição Robin Hood, né. As grandes empresas recolhem um tributo, que parte dele é dedicado ao Sebrae, para o Sebrae apoiar os pequenos negócios. Pequenos negócios, Soninha, porque são pequenos negócios, sejam da indústria, do comércio, dos serviços, do artesanato, mas também do agronegócio, né. O Sebrae ele tem uma gestão privada, embora seja recurso público. É interessante a constituição dele, porque tem num conselho de administração representantes do poder público. Então, se é o Sebrae de Minas do governo do estado, se é o Sebrae nacional do governo federal. Mas o setor produtivo faz parte do conselho, né. Eu fui diretor 4 anos na gestão do Roberto Simões, que até estudou aqui em Viçosa e foi presidente da Federação da Agricultura. E o pedido dele foi exatamente que eu aproximasse o Sebrae um pouco do setor do agronegócio. Porque, historicamente, o Sebrae tem mais olhos para os negócios urbanos, né. Então são as lojas, os comércios, enfim. E aí a gente procurou, aproveitar o Sebrae Tech, que é uma importante, plataforma do Sebrae de apoio à inovação, e desenvolver fichas técnicas para o produtor rural. Uma delas que teve um sucesso tremendo e funciona até hoje e muito bem, inclusive na nossa região, mas em todo o estado, é o de fertilização in vitro, né. O Sebrae subsidia em até 70% o custo de um produtor fazer a fertilização in vitro. Tem regras, né, que determinam a quantidade, a qualidade genética e tudo mais, mas é porque a gente entende que o melhoramento genético, ele é uma ferramenta de transformação na propriedade rural, né, dentro da inovação é o que alavanca as outras mudanças. Então, só na nossa gestão, por exemplo, essa ficha técnica aplicou em 3 anos R$ 25 milhões, entendeu? Mais de 2.000 produtores no estado de Minas inteiro. Valeu a pena, então, né? Valeu, eu particularmente gostei muito, sabe, me tornei um profissional melhor após a passagem do Sebrae, porque a minha formação sempre foi muito agro, né, produtor rural, engenheiro agrônomo, Nasceu Ministério da Agricultura, exatamente. E lá no Sebrae a gente se depara com um universo completamente diferente. A indústria em todos os seus ramos, o comércio, os serviços, a própria inovação. E um trabalho muito legal do Sebrae também de educação empreendedora. É, a gente está aqui na Universidade Federal do Viçosa, às vezes a gente estuda aqui, né, igual eu fiz Colune, pensando em ser servidor público, o que é ótimo, né, eu sou servidor público, mas eu estou muito convencido que o país precisa do empreendedorismo, porque a geração de riqueza de um país está na iniciativa privada. Os governos, eles distribuem a riqueza, eles arrecadam os tributos e distribuem. Diga-se de passagem, os nossos governos, né, do Brasil, distribuem muito mal, arrecadam muito e distribuem muito mal. Mas não há o que se distribuir se não se gerar. E é por meio da iniciativa, da livre iniciativa, do empreendedorismo, que as pessoas são capazes de gerar riqueza, né? Pegar as ideias, colocar em prática, abrir novos negócios.
E a educação empreendedora que o Sebrae preconiza, ela também se presta para formar novos empreendedores e empresários, mas ela é muito, muito positiva para a vida das pessoas, que fala do empreendedorismo para a vida, que é o cidadão tomar as suas iniciativas, ser protagonista da sua história. Inclusive, a minha sobrinha fez um ensino médio na escola do Sebrae. O Sebrae tem uma escola de ensino médio em Belo Horizonte e ela licencia essa metodologia para outras escolas e também tem um projeto social, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, que ela usa a mesma metodologia para pegar pessoas em condições desfavoráveis e dar essa formação de empreendedor. Não, ninguém sabe disso, quer dizer, Muito pouca gente sabe, né? Inclusive tem uma ONG que foi incubada dentro desse Núcleo de Empreendedorismo Juvenil do Sebrae, chama Embaixadoras da Educação. As meninas, né, a Guilhermina, que é a CEO, premiadíssima, reconhecida nacional e internacionalmente. Ela é apoiada pelo Grupo das Mulheres, da Luísa Trajano, e enfim, várias formações. Ela criou essa ONG no sentido de promover a melhoria da educação pública, e ela faz lá um programa que é considerada a maior sala de empreendedorismo do Brasil, assim, né? Eles levam para um estádio, igual foi para o Mineirão, mas levaram para o Rio Grande do Sul, né, para o estádio de Beira-Rio, 30, 40 mil alunos de escolas públicas, pensando em transformar a educação para essa educação empreendedora, né? Chama Cria o Impossível. Depois, quem quiser pesquisar, vale a pena, Embaixadores da Educação e Cria o Impossível. muito interessante. Tudo nessa filosofia que o Sebrae implementou e que ela foi uma beneficiária direta. É muito interessante, porque foi muito bom você ter falado. Com certeza a maioria das pessoas não sabem. É difícil, assim, realmente eu também não conhecia. Trabalhos. E é um trabalho muito interessante, muito legal. Doutor, agora vamos falar da sua vida? Já é. Já falamos da vida profissional, do conhecimento, do nascimento. Você é casado? Sou casado com uma viçosense. Quantos anos você tem? Bom, eu tô com 43, né? Eu sou casado há 18 anos com a Natália, Francimar Natália, viçosense aqui. O avô dela morava aqui do lado do estúdio aqui, ó. Filho do Francisco Jerônimo e da Lúcia. A Lúcia é da família do Cora. Sim. Meu sogro é construtor aqui em Viçosa. E seguindo mais ou menos os passos do meu pai, né? Meu pai é de Miradouro, veio fazer agronomia em Viçosa e conheceu uma nativa, que era minha mãe, se casaram. Depois eles moraram em Muriaé, eu passei a minha infância em Muriaé. E quando eu vim fazer o Colune, já fiz agronomia depois, mestrado, doutorado, e aqui também conquistei uma nativa, né? Estou casado há 18 anos. Puxa, coisa boa. É. Quantos filhos você tem? Nós temos um casalzinho, É. Maria Sofia com 10 e João Neto com 6. E você se preocupa, assim, passar exemplo de vida para eles, para que eles sejam pessoas que deram certo igual você, assim? Talvez essa seja a minha grande motivação e a minha maior preocupação, de fato, né? Deixar filhos melhores para o mundo e deixar um mundo melhor para os meus filhos, né? E eu espero que os exemplos, né, o legado permaneça, né? Às vezes, quando eu dou uma revisitada na minha carreira, eu fico pensando no que contar aos meus filhos, né? Um pouco estão nos quadros lá em casa. Eu sou cidadão honorário de umas 10 cidades, eu tenho entre medalhas e prêmios né, eu tenho umas 15 medalhas diferentes e prêmios diversos. Eu sou uma pessoa de muita sorte, sabe? Assim, a minha vida foi dando muito certo, muito rápido e muito cedo. E Deus me abençoou muito, né? De vir estudar e construir uma carreira e passar num concurso e ter oportunidades e casar muito bem e constituir uma família, ter filhos maravilhosos, saudáveis, educados. E talvez o meu grande compromisso com o mundo é devolver um pouco dessa generosidade que eu tive aqui, que Deus me concedeu, né? Então, todos os meus trabalhos, aonde eu fui, foi pensando em fazer, de fato, assim, uma contribuição relevante para a sociedade, sabe? E acho que meus filhos vão poder ver isso, né? Que de fato é o exemplo, né, de correção de caráter, de princípios, de valores, é o que eu espero que eles absorvam, que eles comunguem e que pratiquem para a vida deles, sabe? Que não é um exemplo só meu, veio dos meus pais, que também é, da minha esposa e dos pais dela. Acho que a gente procura ter uma vida que possa dar orgulho de fato para as crianças, assim, para as crianças poderem andar sempre de cabeça erguida, É isso mesmo. sabendo que os pais fazem o que podem pela sociedade e pela comunidade, sabe? Eu acho que isso é muito importante para mim.
E qual dos seus 2 filhos que parece com você, qual o outro que parece com sua esposa? É um misto, né, assim, Quem que puxou mais você? a minha filha, ela dizem que ela parece muito com a minha mãe, e ela de fato parece com a minha mãe, assim, é um pouco da personalidade, sagaz, rápida, bem-humorada, alegre, mas eu acho que ela tem uns traços também muito bonitos, parece com a minha esposa. É. O meu filho, ele também, eu acho que ele tem coisas, muito particulares dele, assim, mas que a gente consegue ver, traços do meu avô e do avô da minha esposa nele. Eu não consigo te falar Lembra bem, né, todo mundo, né? lembra todo mundo, assim. É um menino muito muito bonzinho, muito gentil, muito alegre, a sala toda gosta muito dele, ele é muito sociável. Enfim, são crianças amáveis, assim. E você torce para que eles sigam qual área? Você Sinceramente, assim, é lógico que eu penso na sucessão na fazenda, sabe, deles poderem, dar continuidade. seria o ideal, né? Mas eu, em termos de profissão, de fato, eu gostaria que eles fizessem uma profissão que eles se encantassem, que eles amassem, que eles pudessem, de fato, serem felizes, né. Diz que é um peso muito grande, né: "Ah, eu quero que meu filho seja feliz, ele vai fazer o que quiser", né, porque, né, é difícil ser feliz, né. Mas no fundo do coração é o que a gente quer, né, assim, é o que a gente deseja, né, que eles encontrem uma profissão que eles amem, que eles tenham prazer em acordar todos os dias e que eles possam fazer a diferença. Claro. Eu acho que é um pouco isso, né, eu estou numa fase 100% pai, sabe. Eu estou no Ministério da Agricultura, eu respondo para Brasília, mas eu estou num regime de teletrabalho, então eu tenho vivido muito a paternidade, né. Eu fui um pai ausente, infelizmente, num período que a minha esposa foi muito tempo sozinha, né, muitas viagens, muito trabalho, muito compromisso profissional. Foi importante para minha carreira, mas só foi possível porque a minha esposa tinha uma rede de proteção, ela segurou a onda, tinha uma rede de proteção, a minha sogra, a minha cunhada, todo mundo apoiando ela. E vamos dizer assim, da pandemia para cá, eu sou um pai em tempo integral, assim, né, eu tô sempre junto com os meninos e levo eles pra fazenda comigo, e ajudo nos deveres, e busco e levo na escola sempre que possível. Então eu Vo tô vivendo esse momento, assim, com muita intimidade com os filhos. Que bom. Então, na sua mensagem, você pode deixar uma mensagem, pode mandar abraço, pode fazer o que você quiser. Então, Soninha, assim, primeiro, obrigado pelo convite, né, para você, para o estúdio 4 Eles, 4 L's. Eles, É. porque isso é importante para nossa cidade Viçosa, né, conhecer um pouco as pessoas que estão aqui, né. Eu acho que eu abordei bastante coisa, assim, a minha mensagem é de fato uma expectativa que a gente tenha dias melhores, sabe, de gestão pública municipal, estadual e federal. Eu acho que o país é um país que tem um potencial tremendo e dói muito, né, da gente ver as pessoas indo embora, porque acho que aqui talvez não seja o melhor lugar de viver, né. Questões de violência, insegurança, corrupção, né. Então acho que, como cidadão viçosense, de mineiro e brasileiro, poderia ser diferente. E eu rogo a Deus que ele tenha misericórdia, que ele olhe por nós, né, nós estamos num momento aí da escolha de um novo papa, né, que venha um papa que possa nos abençoar e nos ajudar a encontrar um caminho cristão, né, um caminho de desenvolvimento, de sustentabilidade, de solidariedade, de muito amor ao próximo. Eu desejo a todos aí, tudo de bom, desejo tudo melhor para cada um dos que estão nos ouvindo aí. Então tá ótimo. Eu lhe agradeço muito, tá, pela atenção ao nosso convite, pelo apoio ao nosso trabalho. Foi uma delícia entrevistar você, amei. E espero poder contar com você aqui mais vezes. Conte conosco, conte conosco sempre, viu, Adri? Pessoal, então por hoje é só, né, fiquem aí apoiando as plataformas da 4Ls, o nosso podcast, que vai ao ar sexta-feira às 8 horas, tá bom? Estou contando com vocês, hein. O plano de previdência complementar InvestPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos,
manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima.